Bom, então, boa noite a todos, mais uma vez. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui novamente, nessa oportunidade de estudo do Evangelho, de aprendizado acerca dos mecanismos da vida, entendendo também um pouco mais acerca da misericórdia infinita de Deus para conosco. Aquilo que nós tanto necessitamos compreender, porque nos sentimos, muitas vezes, ao longo do decorrer da nossa trajetória, esquecidos, abandonados, principalmente quando as lutas e as dores se fazem presentes em nosso caminho. Não ao acaso, nós estamos no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, mais uma vez, gostaria de rogar a Deus e a Jesus que nos ilumine nesta noite de hoje, que possamos abrir o nosso coração para que entendamos a mensagem e que, sobretudo, o Evangelho caia sobre os nossos corações como verdadeiras sementes de luz, a fim de que ilumine o nosso caminho, a fim de que possamos avançar de uma forma mais clara, mais serena e, sobretudo, com equilíbrio, uma vez que a paz e a felicidade que tanto nós corremos atrás resulta do equilíbrio e não da inércia, como o mundo nos ensina. Hoje nós vamos tratar do item de número 19 do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando de uma mensagem, Instrução dos Espíritos, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, intitulada por Allan Kardec como O Mal e o Remédio, ditada na cidade de Paris no ano de 1863. Mas, antes de nós adentrarmos a mensagem belíssima, por sinal, vale aqui a leitura posteriormente, convém nós refletirmos acerca do tema, uma vez que os temas que são escolhidos não ao acaso. Se nós pararmos para meditar acerca dos temas, nós vamos encontrar aqui valiosas reflexões. E também já vamos dizer assim, um spoiler acerca daquilo que vai ser tratado na mensagem ou no comentário, muitas vezes trazido pelo nosso codificador. Então, o mal e o remédio. Quando nós pensamos no mal, me recordo de uma mensagem do codificador que está no 5º livro da codificação, a Gênese, onde ele vai tratar acerca do mal, sobretudo a origem do mal. Porque entendamos o mal aqui neste capítulo, principalmente a respeito das aflições, das dores, das dificuldades, dos obstáculos. Mas então ficamos a nos questionar a origem desse mal, o porquê da necessidade de nós passarmos por essas experiências difíceis e de onde surgiu isso, se foi Deus que criou o mal, o que aconteceu, o que acontece. Uma vez que nós entendemos o mecanismo, como aconteceu, nos ajuda ou nos ajudará a mantermos o equilíbrio e a serenidade quando nós formos acometidos pelo mal, quando a dor muitas vezes chegar e se fizer presente na nossa vida. Então, no capítulo de número 3 da Gênese, intitulado O Bem e o Mal, Allan Kardec, no primeiro item, a origem do bem e do mal, vai trazer-nos ali uma série de argumentações acerca, ou de esclarecimentos acerca da origem do mal. E ele começa tratando a respeito de Deus, trazendo para nós que não foi Deus quem criou o mal. Deus, dentre os atributos que foram trazidos pelos Espíritos, ali nas questões primeiras do Livro dos Espíritos, Deus é a bondade infinita, Deus é justo, Deus é bom, Deus é a perfeição, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver posteriormente o desenrolar das obras trazidas por Chico Xavier, Emmanuel, no livro Consolador, questão de número 241, nos diz que o determinismo divino é o do bem, constituído por uma só lei, a lei de amor. Então Deus é amor, Deus é perfeição. Deus não criou nada para o mal, não criou o mal em si. Tanto é que o segundo item trazido pelo codificador nesse capítulo, no capítulo 3 do livro da Gênese, fala justamente daquele ser que muitas vezes nós acreditamos que fora criado para o mal eternamente, na figura de Satanás, na figura do diabo, onde nós julgamos que esse ser nos faz muito mal, ele que é causador de muito mal,
e que foram criados para o mal eternamente, mas Deus sendo a bondade infinita, Deus sendo o Criador, o Pai, Ele não criaria um ser perpetuamente, eternamente destinado ao sofrimento, ao mal. Ao mal. A doutrina espírita nos traz esse entendimento de que Satanás, ou seres que, de certo modo, nos prejudicam ao longo da nossa trajetória, são seres que ainda estão na ignorância acerca da realidade da vida. É um estado transitório da alma, aquela que se compraz, aquela que se obstina no mal. Uma hora o mal chegará num nível tão grande que ela vai se ver obrigatoriamente vendo a necessidade de mudar de vida, para que não sofra mais, para que não seja cometida pelo sofrimento mais. Então, não fora Deus, não é a razão do sofrimento, ou a causa, Deus, nem Satanás, nem, de certo modo, vamos falar assim, os espíritos, uma vez que eles podem, sim, de certo modo, fazer a gente sofrer, mas dentro daquilo que é permitido por Deus. Nada que acontece em nossas vidas não acontece sem a permissão do Senhor, sem a permissão de Deus. Nada do que nós passamos é o acaso, nada. Mas então Allan Kardec nos fala que, entretanto, o mal existe. As dores existem, fazem parte da nossa trajetória e podemos categorizá-las em duas categorias. Podemos defini-las em duas categorias. Uma que o mal pode ser evitado e a outra onde o mal não pode ser evitado por nós. Isso inclui-se os flagelos naturais. Flagelos naturais entendamos como as vicissitudes que a vida corporal nos impõe, ou seja, a satisfação das nossas necessidades básicas, se alimentar, a fome que nós sentimos, o vestuário, ali, precisar da roupa, né, a questão do calor, do frio, da habitação, da gente ter ali um lugar, um canto para nós, né, e as dificuldades que a gente encontra ao longo do caminho, mas que justamente esse mal, ou nós julgamos no primeiro momento que seja um mal, a partir da ótica que nós olhamos, porque olhando assim a grosso modo, produz muito mal, muita gente sofre, tem a questão da fome, do frio, do calor, mas Deus assim quis, Deus proporcionou isso para nós a fim de impelir o homem para frente. Então, nesse olhar, nessa visão, a dor, ela vem como um aguilhão, impelindo o homem para frente, para que a gente expandisse a nossa inteligência, para que a gente exercitasse e nos desenvolvêssemos a nossa inteligência. Então, lá nas primeiras eras das nossas primeiras encarnações, ali ainda no estado primitivo, onde somente existia em nós o instinto de conservação, a partir dali, desse instinto, dessas necessidades básicas que nós necessitamos atender, nós então fomos nos desenvolvendo. E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que para a satisfação dessas necessidades básicas, Ele colocou o atrativo do prazer para nós. É prazeroso comer, é prazeroso se vestir bem, é prazeroso o conforto, a busca pelo conforto, é prazeroso. Então Deus foi tão bom que até isso Ele pensou para nós, colocou o prazer. E isso foi o que impeliu a gente ao progresso, ao desenvolvimento da inteligência, ao desenvolvimento, portanto, das faculdades latentes em nosso espírito, em nossa alma. Em nossa alma. Mas existem também, segundo o codificador, aquelas dores que são provindas dos nossos vícios. Vícios corporais, vícios físicos e vícios morais. E aí cabe uma grande reflexão. Porque se nós formos parar para analisar, muito dos sofrimentos que nós somos acometidos provém justamente desses vícios morais. Justamente de um orgulho ferido, justamente de um egoísmo, justamente de uma inveja em que nós nos deixamos levar, traz-nos muito sofrimento. A partir daí desenrola-se uma certa quantidade de acontecimentos que então vem as dificuldades e nós provemos ali sofrimento para certas pessoas e automaticamente cavamos o nosso. E sem contar os vícios que nós
vamos nos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Vícios, seja parte de bebida, seja parte de cigarro, seja comida. E nós atingimos um ponto, muitas vezes, que nós adoecemos por conta desses vícios, buscamos a cura, buscamos o centro espírita, buscamos a oração e a prece, desejando a cura para voltar a fazer aquilo que nos adoeceu. A gente vive num modo tão automático, sem pensar, sem analisar a importância da vida, do corpo físico que nós temos, e assim nós procedemos. Vamos nos deixando levar pelo prazer, nos deixando levar pelas paixões. E quando elas então nos governam, eis o mal, eis o sofrimento. Seja uma doença, seja na figura de um adoecimento. Me recordo de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele é resgatado no umbral, é colocado num certo modo, num hospital ali, passar pelo aquele período de convalescença, está lá deitado, né, se recuperando, vem o médico para analisar o que ele estava, a situação dele, né, para prestar, de certo modo, esclarecimento. A primeira coisa que André Luiz fala é questioná-lo acerca de várias entidades, quando ele estava no umbral, diziam que ele era um suicida. E ele falou, não, eu não sou suicida, de jeito nenhum, não sou. Falaram que eu sou suicida, eu não sou suicida, eu desencarnei em virtude de uma obstrução no meu intestino, ou seja, eu tinha um câncer, de um tumor no intestino. E por isso que ele desencarnou, e ele argumenta com o médico. O médico, então, vai lá, dá um certo modo um passe ali na região da barriga dele, onde teve o câncer. E então ele explica, André Luiz, falou, ó, a sua obstrução foi em virtude, muitas vezes, não somente dos excessos que você se legou ao longo da vida, né? Nós vemos lá a parte da sexualidade, da sensualidade que ele se deixou levar, teve sífilis, excessos variados de álcool, de cigarro, de comida. Lógico, isso piorou a situação, mas a origem da obstrução foi justamente a mentalidade, o procedimento mental sombrio que ele tinha ao longo da sua vida. Ou seja, sempre de cara fechada, sempre de mau humor, sempre armado, sempre pronto para brigar. Então foi daí que desenvolveu a doença. Os excessos, os vícios que ele adquiriu ao longo da vida, físicos, pioraram a situação. Tanto é que ele desencarnou muito cedo daquilo que estava previsto para ele. Então ele mesmo criou esse mal, esse vício. Através do vício, através da paixão, através das paixões carnais. Muitas vezes a gente pode olhar uma situação dessa, principalmente quando algum familiar nosso, ou até mesmo nós somos acometidos por essa enfermidade, então nos voltamos para Deus, não entendemos, achamos injusto isso que nós passamos. Mas se nós pararmos para analisar, se nós voltarmos para dentro de nós, se nós nos conhecêssemos de fato, nós perceberíamos que poderiam ser evitados esse mal e muitos males. Quantas doenças são oriundas acerca daquela mágoa, daquele ressentimento que a gente cultiva por muito tempo, ou julgando ser ali vítima da situação, sempre vítima, sempre coitado, aquela coisa, e nós vamos adoecendo. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 15, intitulado Saúde, que ele vai dizer que quando a gente cultiva essas paixões, quando a gente cultiva o medo, a ansiedade, quando a gente cultiva a raiva, quando a gente cultiva esses sentimentos inferiores, a gente, de certo modo, está praticando um suicídio indireto. Porque a partir daí a gente deixa o nosso sistema imunológico tão fraco, tão fragilizado, a nossa vibração tão baixa, que abre-se campo farto para que venham então as doenças, as enfermidades, seja úlcera, seja câncer, seja o que for, a lepra. Tudo começa em um sentimento inferior, onde nós mesmos muitas vezes nos comprazemos com isso. Tanto que a gente gosta e é apegado muitas vezes à dor. Nossa, eu estou sofrendo. E fica falando aquilo. Aí encontra outra pessoa, nossa, eu estou sofrendo, estou passando por isso. Encontra outra pessoa, nossa, está muito difícil. E fica revivendo aquilo. E aquele sentimento, aquela dor, aquela aflição fica no nosso íntimo ali e a gente fica naquele estado.
fica naquele looping, toda hora relembrando, toda hora sentindo aquilo, alimentando e cultivando aquilo. Vai adoecer. Uma hora vai adoecer. Aí vem no centro espírita, procura ajuda, é ajudada, Deus é misericórdia infinita. Mas na esperança do seu anjo de guarda dos benfeitores, que ele desperte e entenda o porquê daquilo, mudando o seu procedimento mental. Tanto é que o codificador ele coloca no item seguinte, nesse capítulo, que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que ele coloca o remédio ao lado do mal. Ou seja, quando ele entende, então, quando o mal chega num nível tão grande, ele se vê compelido a mudar de vida. Então ele encontra o bem no mal, ao lado do mal, bem ao lado do mal. Basta ele só mudar de vida. Basta ele mudar a ótica, o ponto de vista na sua vida, daquilo que está acontecendo, daquilo como ele enxerga a vida, daquilo como ele enxerga. Então, a solução, a chave para a gente sair, muitas vezes, do sofrimento está dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Indo para um ponto extremo aqui, um familiar nosso desencarna. Vamos sofrer, lógico, a gente vai sofrer, vai chorar, vai sofrer, vai ser difícil. Mas a dose do sofrimento, muitas vezes, vai ser grande ou vai variar de acordo com o apego que nós temos àquela pessoa. O apego. O apego. Como quando nós somos acometidos por um revés financeiro. O que dói mais? Justamente não ter aquela condição que nós tínhamos antes. A vergonha, muitas das vezes, de encarar certas pessoas, de não ter mais aquela condição, de ter que pedir, de ter que recomeçar numa situação mais simples. É isso que dói mais. O apego. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 149, intitulado Propriedade. Ele nos diz que quando a gente demonstra aquele desespero ou aquela inquietação, seja para conseguir um bem material, seja para não perder, seja para angariar mais bens materiais, essa inquietação, essa aflição que a gente muitas vezes passa, somente demonstra que a gente ainda não aprendeu a possuir. Desequilíbrio. A gente é capaz de dar a nossa vida, seja pelo nosso familiar, seja por um bem material, a gente é capaz de dar a nossa vida por conta disso. Mas aí ele nos diz que a criatura ele vai entender, ou ele vai ganhar um impulso santificante quando ele compreender que o que pertence a ele de fato é o que está dentro dele. As paisagens, as pessoas, os bens materiais são somente empréstimos para nós, não nos pertencem, pertencem a Deus. Pertencem a Deus. É lógico que numa situação extrema como essa ditada aqui, é muito difícil nós pensarmos dessa forma. Mas é aí que está, nós já temos a condição, nós já temos o material para que a gente possa sim trabalhar e assim se esforçar. Não que a gente vá conseguir dar o testemunho ideal. Não que a gente vai conseguir dar esse testemunho ideal. Mas convém-nos o esforço. Convém nós nos esforçarmos. E muitos males nós podemos evitar. Ou esse período de sofrimento vai ser menor. Porque nós então compreendemos que faz parte da vida, é um processo natural. Ninguém está isento de dores aqui no nosso planeta. Ninguém. Todo mundo vai passar. Questão da desencarnação, seja dos nossos pais, seja de gente querido, todo mundo vai passar por isso. Nós mesmos vamos desencarnar para chegar a um determinado momento. Nós mesmos. Então, Allan Kardec ele continua o comentário dizendo que o mal, portanto, a causa do mal está dentro do próprio homem. Dentro de cada um de nós. A causa do mal. E o mal, ele nada mais é do que a ausência do bem. Quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de compreender, quando nós deixamos de nos levar pela bondade, pelo amor, pela fraternidade, pela caridade, e nos deixamos levar pela inveja, pelos ciúmes, pelas paixões, pelo medo, pelo pessimismo, isso é o mal. Se é a ausência do bem, então traz o mal.
Isso nos faz recordar a questão 642 e o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos se somente, se para nós termos um bom lugar na vida futura, se basta somente não fazer o mal. Os espíritos dizem que não, é necessário que faça o bem. Nós estamos num mundo onde aquele que não faz o mal é tido como uma boa pessoa. Olha o ponto de vista que nós temos equivocado. Mas o bem que muitas vezes nós exaltamos e elogiamos aquele quem o faz, nada mais é que uma obrigação. Porque qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo da nossa encarnação? Evoluirmos, ascendermos, seja primeiro intelectualmente, seja depois moralmente, espiritualmente, mas cumprirmos com a nossa parte também na grande obra da criação. Ou seja, no auxílio incessante, seja na evolução do nosso planeta, evolução material, seja na evolução dos seres, auxiliando uns aos outros. Aqueles que estão atrás de nós na questão evolutiva, ou seja, aqueles que padecem, que passam por grandes dificuldades. A partir daí a gente se desenvolve, cumpre com o nosso dever e se desenvolve moral, espiritualmente falando. Os nossos trabalhos materiais são importantíssimos porque nos faz desenvolver a inteligência, concorremos com o auxílio, com a evolução do nosso planeta, contribuímos, portanto, para a evolução do nosso planeta. E a partir daí a gente vai evoluindo. A partir daí a gente vai conseguindo. Mas o mal, portanto, está dentro de cada um de nós. E Allan Kardec traz uma reflexão interessante, dizendo que, mas se o mal está dentro de nós, quem nos criou foi Deus. Então, Deus, de certo modo, criou o mal, porque se o mal provém, está dentro do homem e Deus que criou o homem, então a solução seria o quê? Deus ter feito o homem perfeito. Mas aí ele vai contra as leis divinas, eternas e imutáveis, a lei de progresso, a evolução. Então, o questionamento que nós deveríamos fazer não é se fora Deus que criou o mal, mas procurar enxergar no homem ou dentro de si mesmo qual que é a propensão para o mal. Qual que é a nossa propensão para o mal? E aí a gente vai se defrontar com o quê? Com as paixões. Com as paixões. Que foram criadas lá atrás, como eu havia dito, a partir do instinto de conservação, a partir do contato ali com a evolução que nós estamos tendo na nossa inteligência, contato com o prazer ali na manipulação dos bens materiais, foram desenvolvido o que? As paixões. E então foram criado o orgulho e o egoísmo. Por isso tão difícil de ser extirpado dos nossos corações. Por isso tão difícil de sobrepor essas paixões. Por isso que nós somos dominados por elas ainda. Quantos séculos e milênios indo ao encontro dessas paixões, alimentando isso. E somente agora podemos, por assim dizer, que nós estamos despertando para a necessidade de combater essas paixões. Entendendo que elas é que nos prejudicam. Elas que nos prejudicam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos acerca das paixões, questão 907. Ele pergunta então aos espíritos se o princípio das paixões que fora colocado no homem é ruim, é mau. E os espíritos dizem que não. A paixão se dá pelo excesso onde nós acrescemos a vontade, pelo excesso da vontade. Então veio a paixão. Mas ela fora colocada no homem para o bem. Tanto é que permite o homem realizar grandes coisas. O ruim da paixão está no abuso. O mal da paixão está no abuso que se faz dela. No excesso da vontade. No excesso de querer muito aquilo. Através do orgulho, do egoísmo, de querer demais, ou somente para eu, só eu que mereço. Eu quero só para mim. Esquece do outro e vira... Mesmo que o outro não tenha, que está passando necessidade, mas o problema é dele, ele faz o dele, eu fiz o meu, eu mereço. Eu conquistei, eu me desenvolvi primeiro, ele que procura o caminho dele, ele que se desenvolve. E assim a gente vai, alimentando e nos desenvolvendo. Mas a partir dessa questão, onde o Allan Kardec, os espíritos dizem que a paixão, o mal da paixão está no abuso que dela se faz, mas ela fora colocada no homem para o bem, tanto é que permite grandes realizações. Allan Kardec, então, na 908, ele pergunta, mas então, aonde que a paixão ela é boa e torna-se ruim? Em que momento ela torna-se ruim?
ela torna-se mal. E os Espíritos respondem que a paixão é como um corcel, onde ela só tem serventia quando governada. Quando ela passa a governar, eis o mal. Então, quando a paixão passa a nos governar, eis o mal, eis o sofrimento. Seja o sofrimento que a gente causa para outro, que vai voltar para nós, lei de causa e efeito, seja o sofrimento para nós mesmos. Eis o mal. E a gente percebe que muitas vezes as paixões que nos dominam. Isso aqui eu não aguento. Não, isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu não consigo ficar assim. Seja um vício material, seja uma paixão, um orgulho, um egoísmo, ou uma vaidade. Eu sou vaidoso mesmo, nossa, eu não dou conta, eu preciso do reconhecimento, eu preciso que as pessoas falem. O meu objetivo principal quando eu faço as coisas é o reconhecimento. Se eu não tiver reconhecimento, eu desanimo e paro. A vaidade, o ego. Então nos domina. Somos dominados ainda. É a luta que a gente instaura sobre nós. Quando a gente entende o Evangelho, quando a gente descobre o Evangelho, quando a gente compreende e acolhe Jesus, é muito grande por conta desse domínio. Por conta desse domínio. E a luta e o entendimento que a gente se adquire com relação à vida nos traz, de certo modo, quando nós conseguimos ali trabalhar isso, mais equilíbrio. A gente consegue vislumbrar um pouco mais longe. A gente consegue entender aquilo que não está nos trazendo sofrimento, aquilo que não está. Muitas vezes quando as pessoas chegam para nós falando e comentando as suas dores, a gente já consegue vislumbrar onde que está o erro, o que está acontecendo, o que ela está fazendo de errado. Nos dá entendimento. Nos dá aquele feeling para a gente que possa redirecionar a nossa vida, encaminhar a nossa vida para o bem, para o amor, para a paz e para a serenidade. Mas então, adentrando a mensagem, Santo Agostinho começa ela, ou melhor, nos traz ali várias argumentações acerca do mal, do porquê que nós passamos essas aflições, várias argumentações no sentido de tentando fazer com que a gente amenize ali a questão do sofrimento quando a dificuldade bater à nossa porta. E ele começa justamente falando do nosso planeta. Um lugar onde todos nós, em determinado momento, passamos por grandes dificuldades, por dores que marcam profundamente a nossa alma. E não é um lugar, portanto, de paraíso, não é um paraíso. Ninguém aqui está isento de dores. Jesus faz recordar do capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, quando Allan Kardec enquadra o nosso mundo como um mundo de provas e expiações. Um mundo ali onde o mal prevalece, um mundo ali onde as paixões reinam sobre as pessoas, um mundo onde nós tanto precisamos passar por determinadas provações para avançar por obstáculos. Portanto, ninguém está isento. Ninguém está isento dessas dores, dos obstáculos, das dificuldades. É como diz Allan Kardec, a dor é que impele o homem ao progresso. Então, seja na ordem material para a aquisição da inteligência, para o desenvolvimento da inteligência, mas também, muitas das vezes, quando nós não compreendemos por nós aquilo que nós deveríamos fazer, seja o bem ou o amor, vem então o sofrimento, vem então a dificuldade, vem então o obstáculo. Justamente para esmagar aquele orgulho, aquele egoísmo que a gente detém ainda, muito forte. Vem aquele revés, onde então a gente consegue o quê? Compreender aquilo que nós realmente somos, a humildade. A gente se acha muito mais daquilo que nós realmente somos, muitas vezes. Então vem aquele revés, vem aquela dor que nos coloca no nosso lugar. E a partir da humildade que a gente vai conseguir desenvolver as outras virtudes, ou as demais virtudes. É necessário compreendermos, entendermos quem nós realmente somos, o que nós somos, o quanto nós valemos, o que nós valemos. E isso passa muitas vezes pela dificuldade, porque por nós mesmos nós nos colocamos numa posição muito acima daquilo que nós realmente somos. Então, diante dessas dores, dessas dificuldades, Santo Agostinho
fala-nos para nós buscarmos a consolação no porvir, ou seja, na vida futura, que é onde nós vamos recolher a consolação. Quando o Mestre diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, muitas vezes eles serão consolados no porvir, na vida futura. Quando desencarnar. Por quê? Porque entenderão o porquê que passou por aquele sofrimento. Qual o motivo, qual a causa. Vai entender o porquê daquilo. Vai conseguir compreender todo o auxílio da espiritualidade que se dispôs e que amenizou muito o sofrimento que a gente passou. Vai compreender que nós mesmos, a maioria de nós, fomos nós que impedimos determinadas provações. Nós que escolhemos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. O Espírito sabe que ele vai passar na sua próxima encarnação? Sabe. Ele mesmo que escolheu o gênero de provas que ele vai passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Então nós é que escolhemos. Nós que já detemos uma certa lucidez acerca da espiritualidade, acerca da realidade da vida, nós é que escolhemos. Só que os Espíritos dizem que muitas vezes nós escolhemos provas maiores do que as nossas próprias forças. Então vem os Espíritos e falam, não, vamos devagar, comece por aqui, só isso aqui tá bom. Se dependesse de nós, a gente já escolheria, vou vir sem braço, sem perna, sem isso, sem aquilo. E muitas vezes a gente não está preparado para isso, a gente não tem força moral para passar por grandes provas. Aí vem a misericórdia divina, põe ali uma determinada dificuldade em algum determinado ponto na nossa vida, nos traz ali a oportunidade do trabalho, nos traz, ele coloca em nós ali a mediunidade, para que a gente possa, através do trabalho, através do auxílio, apagar, de certo modo, expiar o nosso passado, pagando com o bem, pagando com o amor. Muitas vezes a gente não compreende isso, né? Ivone do Amaral Pereira veio de várias encarnações no suicídio, no mal, obstinada no mal. O que a espiritualidade fez com ela? Ela poderia vir com vários problemas, já havia praticado suicídio 2 vezes. O que a espiritualidade fez? Mediunidade. Veio uma saúde, viveu até os 89 anos, mas veio com a mediunidade, para que ela pudesse expiar todo o seu passado, através do trabalho no bem do amor. A gente entende muitas vezes expiação somente sofrer, mas não. A gente pode expiar o nosso passado através da renúncia e do sacrifício no trabalho no bem do amor. Sacrificando a nossa vida, os prazeres, o nosso convívio social através do bem, do amor, trabalhando. Através da mediunidade, através do trabalho no centro espírita. Então, na questão 266, um pouco mais à frente, Allan Kardec pergunta aos espíritos acerca das provas ainda, se não seria de pensar que nós escolheríamos as provas mais fáceis. Uma vez que a gente que escolhe as provas, então, automaticamente a gente pensaria que escolheríamos as provas mais fáceis. Mas os espíritos dizem que não. E quando o homem se desliga, quando o espírito se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a maneira dele pensar. Ou seja, quando ele se desliga da matéria, não somente entendamos isso quando ele desencarna, mas quando ele vai se desligando, quando a matéria não exerce tanta força sobre ele, tanta influência sobre ele, quando os prazeres não se fazem tão atrativos mais, ele vai se desligando da matéria. Ele vai voltando à sua vida o quê? A uma vida de espírito. Como que é viver uma vida de espírito? Oração, a caridade, a reforma íntima e o estudo. Quando você assim procede, você já está vivendo uma vida de espírito. Quando você busca sempre fazer o bem em todos os momentos da sua vida, da sua trajetória, você já está vivendo uma vida de espírito. Porque a recompensa disso é só na vida futura. Muitas das vezes, de tanta gente ajudar as pessoas, a gente sofre prejuízos materiais. A gente até sofre, por quê? A gente vai se deparar com o quê? Com ingratidão. Com ingratidão. Não é reconhecido. A gente vai ter prejuízo material, mas só na vida futura. Que a gente vai recolher tudo aquilo de bom que nós fizemos na nossa presente encarnação. Então, para fazer o bem, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E eis então o remédio.
apresentado por Santo Agostinho para o mal, diante da dificuldade, quando nós somos acometidos pelo mal. O grande remédio para enfrentar as dificuldades é voltar o nosso olhar para o céu, é ter fé, é buscar a fé. Me recordo de Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, capítulo de número 3, intitulado Considerando a Fé, que ela nos diz que a fé é um atributo da alma indispensável para a nossa alma. E assim como o ar e o alimento é necessário para a manutenção do nosso patrimônio celular, a fé se faz extremamente necessária para o espírito, porque ela revitaliza, ela revigora o espírito, ela tonifica a nossa organização física e psíquica, a fé. Então é uma necessidade imprescindível para o espírito a fé. Então quando a gente traz aquela dificuldade, quando a gente traz aquele vazio no peito, aquela tristeza, algo que nunca preenche aqui, é fé, é falta de fé. É a necessidade do desenvolvimento da fé. Vai lembrar que fé é construção, não um atributo dado a determinados espíritos, como muitas vezes nós julgamos, mas construção. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Vinha de Luz, capítulo de número 40, intitulado Fé, que ele compara a fé, o desenvolvimento da fé, como uma plantinha, bem tenra, que você planta ali, a terra sendo os nossos corações. A gente tem que preparar a terra, a gente tem que preparar o nosso coração para receber as sementes. As sementes, segundo Emmanuel, é justamente o Evangelho, sementes de luz que caem em nossos corações. Então, através do estudo, através da leitura, a gente vai o quê? Plantando sementes em nossos corações. A partir da vivência daquilo que nós acreditamos, que nós estudamos, que nós pregamos, vai se desenvolvendo essa fé, através do dia a dia, através das situações, das dificuldades, dos obstáculos, do bem que nós fizemos, da perseverança no bem. Então vai se desenvolvendo, vai crescendo essa planta. Mas ela necessita, muitas vezes no começo, de muito cuidado, porque ela é muito frágil. Qualquer coisinha a gente vacila na fé, a gente duvida. Como a gente vai ver no desenvolvimento de Simão Pedro ao longo do Evangelho. Ao contato do mestre ali, quando o mestre caminhava sobre as águas, Simão Pedro demonstra o desejo de caminhar também sobre as águas, e quando ele ainda olhava para o mestre, ele caminhava. A partir do momento que vem um vento e que ele duvidou e olha para baixo, ele começa a afundar. Somos nós. Vem a dificuldade, a gente vacila, não olha para o mestre, esquece da oração, esquece de Deus, duvida, acha injusto, a gente começa a afundar, começa a sofrer. Mas então, quando a gente se lembra, a gente volta-se para Deus, para Jesus, a gente recebe o auxílio, mas não fica o questionamento da nossa mente. Onde está a vossa fé? Ou, nossa, eu achei que eu tinha fé, não tenho fé nenhuma. E a gente vai ver ao longo do Evangelho que isso vai crescendo em Simão Pedro, né? Quando a gente olha lá na situação da última ceia, ele já demonstrava ou ele achava que ele tinha fé. Porque o mestre, quando ele fala que ia embora, que teria que ir embora e tal, Simão Pedro fala, não, mestre, eu não vou te abandonar nunca, onde o senhor for, eu vou com o senhor. E o que acontece minutos depois? A negação de Pedro 3 vezes. Pedro achava que já tinha fé dentro dele, não tinha nada. E isso que ele conviveu com o mestre 3 anos, participou de toda a sua trajetória, viu os milagres, participou dos ensinamentos, sabia. E mesmo assim, negou o mestre 3 vezes. Aí a gente vai ver ele um pouco mais à frente. Já depois que passa a crucificação, a ressurreição do mestre, subindo o templo com o apóstolo João, que ele chega na porta, se depara com o paralítico pede um dinheiro para eles, ele então toma a frente de João e responde, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico se levanta. Ali a fé já estava fortalecida. Então a gente precisa das dificuldades, das dores, para desenvolver essa fé inabalável. A gente precisa das situações desafiadoras. A gente não vai exercitar o otimismo, a fé, quando tudo se conjuga para o bem-estar. Não vai. A gente precisa dessas situações, do obstáculo.
E essas situações vão se fazer presente na nossa vida até que a gente aprenda a se dominar, até que a gente aprenda a se educar e vencer serenamente. Serenamente. Cada situação, cada dificuldade, cada obstáculo que se apresenta em nossa vida. Então é isso que é ter fé. No momento da dificuldade, nós nos voltarmos para o céu. No momento da dificuldade, a gente perseverar no bem, buscando compreender que aquilo que a gente está passando é momentâneo, que aquilo que por detrás daquilo tem uma lição. E após aquele acontecimento, nós vamos sair dali fortalecidos e mais aperfeiçoados. Fortalecidos e mais aperfeiçoados. Então, as nossas dificuldades muitas vezes se fazem grandes bênçãos para nós. Aí vem o ponto de vista novamente. Por agora, ou passando por aquela dificuldade, a gente não enxerga dessa forma. Mas quando passa e que nós vemos que saímos, que estamos fortalecidos, ou que nós vencemos aquilo sem nos voltarmos, rebelarmos contra Deus, nós então compreendemos que daquele mal surgiu um bem, muitas vezes. De um revés financeiro, a pessoa que nem cogitava de Deus, de Jesus, ele volta-se para o Senhor. Ele volta-se e se desenvolve. E começa a desenvolver um trabalho a partir daquilo, a partir daquela dificuldade. Quantos que assim procedem? Não acaso o mestre sempre dizia aos fariseus, né, que as meretrizes iriam antecedê-los, né, os pecadores das meretrizes iriam antecedê-los, né, no reino de Deus, né, ao entrar no reino dos céus. Ou seja, aqueles que mais erravam. Aqueles que mais erravam, quando eles percebessem o equívoco que eles se encontravam, aquilo ia dar força para eles. Daquele grande mal que eles faziam, é o que ia dar força, a partir do momento que eles despertassem, é o que iria dar força para eles, para vencer, para avançar cada vez mais. Então ter fé é essa certeza na existência de Deus. Ter fé é essa certeza de poder enfrentar todas as lutas e todas as dificuldades com o coração, com a luz divina do coração, sem se rebelar, muito pelo contrário, buscando entender a lição por detrás daquela dificuldade. E significa também a humildade redentora, onde edifica no íntimo do espírito a disposição sincera acerca, relativamente, ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Ou seja, compreender a vontade de Deus na nossa vida. Não procurarmos sofrimento, nos recordando de Jesus. Momentos antes ali dele ser preso, que ele, estando diante de uma grande dificuldade que ele iria enfrentar, que ele sabia que ele ia enfrentar, ele em prece volta-se para Deus e pede: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, compete-nos o quê? Não buscar a dor, não enxergar a dificuldade de corrermos ao encontro dela, achando que nós precisamos passar por aqui. Se temos a oportunidade de não passar, não vamos, busquemos, mas saibamos compreender a vontade de Deus em nossa vida. Saibamos aceitar, nos resignarmos acerca com aquilo que acontece em nossas vidas. Em meio àquela dificuldade que onde nós olhamos e não vemos saída. Muitas vezes convém-nos o que? Esperar, ter fé, demonstrar fé. A partir da fé nós recolhemos o auxílio que nós tanto necessitamos, os ombros fortes, a fim de que nós possamos passar por essa dificuldade. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.